Bem-vindos ao podcast Futuro Sombrio. Eu sou a Maria. E eu sou o Pedro. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem complexo e bastante urgente, né? A relação entre o avanço da inteligência artificial e esses temores crescentes de uma terceira guerra mundial. Pois é. Vamos analisar como essa corrida pela supremacia em IA, sabe? Principalmente entre Estados Unidos e China, como isso está redesenhando todo o cenário geopolítico e militar também. Exato. E antes de começar, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Ajuda bastante a gente. Isso aí. Bom, vamos lá. Especialistas como o Eric Schmidt, né, que foi CEO do Google, eles estão alertando. A gente está numa nova corrida armamentista, só que não é mais por arma nuclear. Não, agora a corrida é pela superinteligência artificial. A ASI, ou AGI, como chamam, é vista como uma competição assim de risco altíssimo entre as nações. Principalmente, claro, EUA e China. E por que o risco é tão alto? Qual é a crença por trás disso? A crença é que a primeira nação que alcançar essa superinteligência, ela poderia, garantir uma dominância global que seria permanente, sabe? Nossa. E isso, claro, aumenta muitas tensões. E se conecta diretamente com pontos que já são quentes, né? Como a situação de Taiwan. Que é vital para a produção de chips, né? Os chips que a própria IA precisa. Exatamente. Taiwan é um centro nevrálgico para a produção desses chips avançados para IA. Uma fonte que a gente viu do Wes Ruff, do Infographics Show, destaca bem isso. Tá, então a corrida em si já é um problema. Mas como que a IA mudaria um conflito global, na prática, se ele acontecesse? Bom, as fontes apontam várias coisas. Primeiro, guerra cibernética. Ataques em larga escala, usando IA para quê? Para desativar comunicação, infraestrutura crítica. Energia, água, essas coisas. Isso. E também para espalhar desinformação em massa, de forma muito direcionada, sabe? Para minar a moral, a coesão social do inimigo. É assustador. E além da parte cibernética? Aí entram as armas autônomas e os drones. A gente está falando de uso massivo de drones baratos, inteligentes, agindo em enxames, coordenados por IA. Drones para vigilância, ataques? Sim, e até sabotagem. Imagina, drones bem simples conseguindo destruir caças stealth caríssimos ainda no solo. Caramba! E a IA também ajudaria muito nas decisões de comando e controle, né? Deixando tudo mais rápido. Uma coisa interessante que uma fonte aponta é a dependência atual da China na fabricação de muitos desses drones. Isso adiciona uma camada geopolítica. E tem mais. Novas ameaças que a gente nem imagina. Algumas fontes falam do potencial de armas biológicas projetadas por IA. Ou superarmas que a gente, ainda nem consegue conceber direito. E o impacto econômico, num cenário desses? Imediato e severo. Colapso da bolsa, desemprego em massa, ruptura total das cadeias de suprimento. Inflação disparando. A nossa interdependência econômica global torna tudo muito mais frágil num conflito desses. Sem falar no impacto social, né? A desinformação que você mencionou. Exato. Campanhas direcionadas por IA para polarizar ainda mais a sociedade. E tem a própria ansiedade que a tecnologia gera, sabe? Essa sensação de perda de controle. Fontes como o TEDx e o Infographics Show falam disso também. Com tantos riscos assim, imagino que surjam novas ideias de dissuasão. Como evitar que isso tudo aconteça? Sim. E aí entra um conceito bem diferente. É a tal da destruição mútua assegurada por mau funcionamento da IA. A sigla em inglês seria MAIN. Destruição mútua por mau funcionamento? Como assim? Parece estranho, né? A ideia, basicamente, é que os rivais tipo Estados Unidos e China usariam cyberespionagem e sabotagem o tempo todo. Para quê? Para impedir que o outro lado dispare na liderança da IA. Então, ninguém confia que a IA do outro vai funcionar direito e isso gera um equilíbrio. Mais ou menos isso. Um equilíbrio bem estável baseado no medo de que a IA de qualquer um possa falhar de forma catastrófica ou sair do controle, se avançar rápido demais sem cuidado. É meio que uma dissuasão pelo medo, sabe? Mas isso não é brincar com fogo? O risco de escalada de um ataque cibernético dar errado e atingir, uma usina de energia para derrubar um data center inimigo parece gigantesco. Com certeza. O risco de erro de cálculo, de consequências não intencionais,
é altíssimo. É uma estratégia muito perigosa e a gente já vê ecos disso acontecendo. Como assim? Os controles de exportação de chips avançados, por exemplo. É uma forma de tentar frear o adversário e impedir que ele avance rápido demais. Se alinha com essa lógica do My Man de certa forma, só que menos drástico, né? Entendi. Fica claro que essa mistura de IA com geopolítica coloca a gente num terreno totalmente novo, né? Com desafios que a gente nunca viu antes. Sem dúvida. A velocidade com que a tecnologia avança parece muito maior que a nossa capacidade de criar regras, controles, cooperação. A interseção da IA com a geopolítica realmente apresenta desafios sem precedentes. Pois é, fica a reflexão, né? Até que ponto a gente pode delegar decisões tão críticas como guerra e paz para sistemas que talvez a gente nem entenda completamente, principalmente sob pressão? Uma pergunta que fica no ar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos por nos assistir. Até a próxima!